Depois que eu entendi, eu acho que eu não vejo tanta diferença financeira, dependendo do ramo que você tá. Porque é que nem, eu trabalhava só com tile. Hoje em dia eu faço tudo, né? Uhum. Então eu não faço só o tile. E aí quando você começa a entender o jogo e tal, até onde você pode chegar com relação à mão de obra, material, onde comprar, o que Uhum. fazer, a língua também é um fator muito importante. Que eu nunca fiz aula de inglês. Tem pessoas que têm muita dificuldade em falar o inglês fazendo aula. Eu, graças a Deus, hoje eu consigo bater um papo com qualquer americano falando inglês sem fazer aula. E por falar disso, a gente podia ir meio. Como é que foi isso, mano? Cara, é loucura. É loucura. Você não fez aula, fala inglês. Como é que é Se isso? você olhar o Instagram lá, você vai Eu, ver. eu vi, eu tava esperando esse momento chegar. O inglês. Pessoal, nós estamos aqui nos Estados Unidos há 3 anos, eu e ela aqui. Você tá há 7 anos aqui, irmão. Vai fazer 7 anos agora. 7 anos. Assim, Orlando é Orlândia. É. Orlândia não tá no mapa americano. Ele tá, aqui é Estados Unidos do Brasil. Exatamente. Aqui se você não fala português, você vai ter problema, né? Aqui é o Exatamente. contrário, né? Cara, E mas- aprender a falar inglês aqui, vivendo aqui, é um pouco complicado. Como é que foi Cara, isso pra você? primeiro eu aprendi o espanhol. Eu comecei a trabalhar. Depois que eu voltei do norte, eu comecei a trabalhar com um rapaz, com o Igor. E dentro da equipe dele eram 7 hondurenhos, mais ou menos. Colombiano e tal. E brasileiro mesmo tinha uns 3 ou 4. E a gente ia na van. E aí como eu tava sem, tipo, não tinha muito recurso, então eu usava o carro dele. E aí eu pegava essa turma para ir trabalhar e voltava. E eu pegava muito esses hispanos. E aí teve um dia, cara, que o cara pegou assim, o hispano, fui tentar falar alguma coisa em espanhol com ele falou assim, irmão, habla português. Por favor, hable português, tu espanhol é muito mala. Eu entendo melhor quando você fala português. Aí eu olhei assim, eu falei, caraca, velho, se o meu espanhol tá ruim assim, imagina o que vai ser o inglês. E aí eu comecei a me dedicar a ouvir muito os caras falar em espanhol e tentar replicar o que eles estavam falando. E depois disso, o inglês começou a surgir quando a gente chegava num lugar. O brasileiro que tá chegando aqui hoje em dia vai saber botar no tradutor e dar pra pessoa ler, né? Bota no tradutor e dá pra pessoa ler. Bota no tradutor, aí ela fala no tradutor e você lê, né? É assim. E aí eu sempre fui muito atrevido. E aí minha mulher falava assim, bota no tradutor aí, dá pra ela ler. Como é que é o nome da sua esposa? Ariel. Só pra eu saber a quem eu vou denunciar. A sereia. Ariel é nome de sereia, né? Sereia. E aí ela falava assim, não, bota no tradutor, pô, por que a gente vai ficar passando vergonha aqui? Você tá falando errado. Eu falava, não, eu vou aprender a falar isso aqui. E eu botava no tradutor, em vez de eu mostrar pro cara, eu lia. E aí quando ele falava, eu lia o que ele tava falando, obviamente, porque eu não conseguia entender o que ele tava falando. E quando eu lia em voz alta. E sempre ficava aquela conversa na minha cabeça. Tipo assim, bom, eu falei isso, sabe? Então eu A dinâmica lia. da conversa, eu né? lia o que eu tava... Em vez de mostrar pra pessoa, que é o que muitas pessoas fazem, é mostrar. Pega, escreve no telefone e mostra. E eu lia, então Mesmo isso... com a pronúncia. Errada. Até hoje é um pouco errada a minha E pronúncia. às vezes a gente acha um americano que dá uma corrigida. Alguns dá. fingem que não estão entendendo, mas outros dão uma corrigida. Não, né? teve uma obra que eu fiz há um ano e pouco atrás. Eu sempre lembro desse cara. Foi uma obra grande que eu fiz. E é um cara que veio de Nova York pra cá, o Kir. E ele... Às vezes eu falava alguma coisa ele... Não fala assim. É assim. E aí ele me corrigia e eu ia aprendendo. Então eu aprendi desse jeito. E a galera que fala assim, não, assiste filme em inglês, com a legenda em inglês, que você vai entender. Cara, comigo não funcionou não. Não dava. Entendeu? Porque ou você lê ou você assiste. E aí já é uma palavra que você já nem sabe o que tá falando. Como é que você vai... Pra mim não funcionou. Então a técnica foi essa que eu usei. Pra aprender o inglês foi assim. Foi muito tempo fazendo isso. Muito tempo. E aí eu comecei a trabalhar com pessoas que falavam inglês errado. Errado assim, a pronúncia errada. E eu nem ligava. Porque eu falava assim, ele tá falando... Não tá certo isso aí que ele tá falando, mas o cara tá entendendo. Vou falar igual ele.
Vou começar a falar igual ele. E a gente começava a falar igual lia mesmo. Então aí foi pegando os outros falando errado e eu falando errado, e aí fui conseguindo me adaptar ao inglês. E hoje, graças a Deus, eu consigo já resolver tudo em inglês. Graças a Deus. Eu costumo dizer que a gente precisa se comunicar, né? Porque gramaticalmente falando, nem o português a gente não fala direito. A gramática mais complicada do mundo Mas é a eu acho gramática que portuguesa. gramaticalmente falando, se a gente fosse se preocupar com a parte gramatical do inglês, a gente não consegue se comunicar. Tá enrolado. Não consegue. É. E o importante é se fazer entender. E não ter vergonha. E não ter vergonha. Essa parte aí, Essa parte é vou a que te é mais falar. difícil. A vergonha é o que trava qualquer um. Porque é que nem eu falei, eu sempre fui vendedor, né? Então eu nunca pude ter vergonha. Qualquer produto que eu vou vender, não posso ter vergonha no que eu tô fazendo. E o inglês é isso, cara. Se você não tiver vergonha, você vai... Ih, rapaz... Eu acho que a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade em um ponto, né? Eu, por exemplo, o meu listen é um pouco mais difícil do que falar. Então, para eu ouvir, eu tenho um pouco mais de dificuldade de entender. Então, eu preciso prestar muita atenção quando a pessoa está falando para eu né, contextualizar. Por quê? Porque eu sou mais gramatical. Ela é. Eu sou mais... Então, para mim, e eu ainda preciso traduzir, né? Na cabeça. Então, eu já ouço como se fosse em português. Então, eu traduzo, vou ouvindo como português. Demora um pouco. Que aí a gente tem um delay, né? Que aí é mais difícil, um pouco mais complicado. Minha esposa já tem uma facilidade maior do que a minha para a audição. A minha já é melhor para falar do que para ouvir. Eu entendo aqui melhor do que falo. Então, quando a gente está junto, eu entendo e ela fala. Então, mas aí, para mim, é melhor a fala por causa da vergonha. Porque se a minha mulher não tivesse vergonha para pronúncia errada, ela falaria muito melhor que eu. Hoje. Porque ela entende muito melhor que eu. Às vezes eu tá falando alguma coisa e eu... TDAH, né, mano? Tipo... O cara fala alguma coisa e passou um passarinho, já era, mano. Eu esqueci. Aí você o perdeu que ele tá falando. tudo. Esqueci. E esse é o problema da tradução aqui, ó. Porque quando você tá traduzindo a primeira frase da pessoa... Aí a segunda já foi, você não traduziu, você já perdeu o contexto. Você tá lá atrás ainda, tá um bagulho muito doido. O cara tá falando, você tá traduzindo lá atrás, ele já tá na terceira frase e aí já era. Você falando de filmes, né? Filmes, por exemplo, pra mim é o seguinte, o filme, se ele tiver inteiro legendado, eu contextualizo o filme inteiro e eu consigo acompanhar todo o filme. Se ele tiver todo legendado em inglês. Mas se for só o áudio, aí eu perco muito. Eu vou falar pra você, a minha única preocupação é me comunicar. Sim. Não me preocupe se eu tô falando certo, se eu tô falando errado, eu quero que me entenda. Se estiver me entendendo... Min tá aqui, Min veio pintar. Você entendeu o jogo. Paints, the wall, the doors. É o que eu... Mano, acabou. Se me entende, tá aí bom, é o que eu quero, sabe? Agora, pra ele filme... não tem esse he, him, his. Não, pra ele tudo é he, acabou. Filme, pra mim, eu quero me divertir, brother. Eu não vou botar filme em inglês e legenda pra aprender inglês. Vai se lascar, professor. Eu chego cansado, lascado, moído, eu janto, eu tomo um banho, eu quero assistir um filme em português, eu quero rir, eu quero entender, brother. Pô, vai pra lá, mano, não, velho? Não, exatamente. Mas se você entender essa parte da comunicação, você entendeu o jogo. Porque, graças a Deus, é o que eu falo, a minha virada de chave na obra, pra começar a pegar os meus trabalhos, foi justamente o inglês. Mas eu acho que o inglês faz parte da escala, né? Cara, o inglês, cara, se você puder vir pra América falando inglês, você já passou na frente de muitas pessoas.